há muito, muito tempo, numa galáxia muito distante, nós lemos o prólogo do comentário de São Tomás ao Credo. Pois bem, hoje vamos ler o comentário de São Tomás ao primeiro artigo do Credo. O primeiro artigo do Credo, para quem não sabe: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Bora lá. Vigilate state in fide, viriliter agite, et confortamini. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, nunc pendebat filius, et transivit gladius. Viriliter agite, vigilate state in fide, viriliter agite, et confortamini. Artigo 1º. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Entre todas as verdades que os fiéis devem acreditar, esta é a primeira: que há um só Deus. Devemos considerar o que significa a palavra Deus, que mais não é do que aquele que governa e provê a todas as coisas. Assim, acredita em Deus aquele que acredita que todas as coisas neste mundo são governadas e providas por Ele. Aquele, pois, que crê que todas as coisas aparecem por acaso, não acredita que Deus exista. Ninguém é tão louco que negue que as coisas da natureza, que operam com um certo tempo e ordem definidos, estejam sujeitos a governo, ordenação e disposição de algo. Vemos que o Sol, a Lua e as estrelas e todas as coisas naturais seguem um curso determinado que seria impossível se fossem meros produtos do acaso. Assim, como é dito no Salmo 14, versículo 1, é realmente louco aquele que não acredita em Deus. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Mas há aqueles que acreditam que Deus governa e mantém todas as coisas da natureza, mas não acreditam que Deus provê os atos do homem. Assim, esses acreditam que os atos humanos não são dispostos por Deus. Esses pensam deste modo porque veem neste mundo como os bons são afligidos e os maus prosperam, pelo que a divina providência parece esquecer-se dos assuntos humanos. As palavras de Job 22:14 parecem aplicar-se a esta visão. As nuvens encobrem-no e impedem-no de ver. Mas isto é mesmo absurdo. É como se uma pessoa que é ignorante de medicina visse um médico dar água a um doente e vinho ao outro, como recomenda a arte da medicina. Ela acreditaria que isso era por acaso, pois não compreende que é essa arte que, por boas razões, prescreve que se dê vinho a um e água a outro. Assim é Deus. Pois Deus, na justa e sábia providência, sabe o que é bom e necessário para o homem. E por isso ele aflige alguns que são bons e permite que prosperem alguns maus. Mas é louco quem acredita que isto se dá por acaso, pois não conhece as causas e os métodos de Deus. Job 11:6 revelar-te-ia os segredos da sabedoria e que muitas são as suas leis.
Devemos, pois, acreditar firmemente que Deus governa e dispõe não apenas as coisas naturais, mas também os atos humanos. Salmo 94. E pensam: o Senhor não vê, o Deus de Jacob nem percebe. Percebei vós, ó imbecis, consumados idiotas, quando ireis entender? Quem plantou o ouvido não ouvirá? Quem formou os olhos não olhará? O Senhor conhece os pensamentos do homem. Deus vê todas as coisas, quer os nossos pensamentos, quer os desejos escondidos da nossa vontade. Assim, a necessidade de fazer o bem é especialmente imposta ao homem, pois todos os seus pensamentos, palavras e ações são manifestas à vista do Senhor. Hebreus 4:13. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Acreditamos que o Deus que governa e regula todas as coisas é um só Deus. Isto vê-se bem na regulação dos assuntos humanos. Esta é bem orientada quando o grupo é governado e provido por um só, não por muitos, pois um número elevado de cabeças frequentemente traz discórdia aos assuntos. Mas, como o governo divino excede em tudo o que é meramente humano, é evidente que o governo do mundo não é de muitos deuses, mas de um só. Há 4 motivos pelos quais os homens são induzidos em acreditar em vários deuses. Primeiro, a debilidade do intelecto humano. Os homens de intelecto débil, não sendo capazes de ir para lá das coisas sensíveis, não acreditam que exista nada para além dos corpos físicos. Por isso defendem que o mundo é disposto e governado por aqueles corpos que lhes parecem mais belos e mais dignos neste mundo, concedendo-lhes culto divino. Deste modo, tratam divinamente corpos celestes, como o Sol, a Lua e as estrelas. Estes homens comportam-se como alguém que, indo à corte real ver o rei, acredita que quem quer que esteja vestido sumptuosamente ou numa posição oficial é o rei. Sabedoria 13:2. Foi o fogo, ou o vento, ou o ar subtil, ou a abóbada estrelada, ou a água impetuosa, ou os luzeiros do céu, que eles consideraram como deuses, regentes do mundo. Isaías 51:6. Erguei aos céus os vossos olhos, olhai para a terra cá embaixo, porque os céus se desfarão como fumo, a terra se desgastará como uma veste, os seus habitantes perecerão como mosquitos. Mas a minha salvação será eterna e a minha justiça não terá fim. O segundo motivo é a adulação humana. Alguns homens, procurando lisonjear os senhores e os reis, obedecem-lhes e sujeitam-se-lhes, honrando-os de forma que se deve apenas a Deus. Depois da morte desses governantes, por vezes os tomaram como deuses. Outras vezes, isto é-lhes feito ainda em vida. Judite 6:2. Saiba toda a terra que Nabucodonosor é Deus da terra e, para além dele, nenhum outro existe. O terceiro motivo provém da afeição a filhos e parentes. Alguns, devido ao amor excessivo que têm pela sua família, erigiram estátuas deles depois da sua morte. E gradualmente uma honra divina foi atribuída a essas estátuas. Sabedoria 14:2. Este facto tornou-se uma cilada para a vida. Homens, escravos da desgraça ou do poder, impuseram o nome incomunicável a pedras e à madeira. O último motivo é a malícia do demónio. O demónio desejou, desde o princípio, ser igual a Deus, e por isso está dito. Isaías 14:14. Subirei acima das nuvens,
tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. O demónio ainda mantém este desejo. A sua finalidade é levar os homens a adorá-lo e a oferecer-lhe sacrifícios. Não que ele tire prazer de um cão ou de um gato que lhe é oferecido, mas deleita-se que, desse modo, se mostre irreverência para com Deus. Assim, ele falou a Cristo, Mateus 4:9, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Por essa razão, os demónios que entraram nos ídolos falavam de forma a serem adorados como deuses. Salmo 96:5, todos os ídolos dos gentios são demónios. E 1 Coríntios 10:20, aquilo que os gentios imolam, imolam aos demónios e não a Deus. Embora isto seja horrível de contemplar, por vezes há muitos que caem nestas 4 causas. Assim, não necessariamente pelas suas palavras ou no coração, mas pelas suas ações, mostram que acreditam em vários deuses. Por exemplo, aqueles que acreditam que os corpos celestes influenciam a vontade do homem e regulam os seus assuntos pela astrologia, realmente fazem deuses dos astros celestes e sujeitam-se a eles. Jeremias 10:2, não aprendais o caminho das nações, não vos espanteis com os sinais do céu, ainda que as nações se espantem com eles. Na mesma categoria estão aqueles que obedecem aos governantes temporais mais do que a Deus, ou naquilo em que não devem. Atos 5:29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Assim são também aqueles que amam os filhos e parentes mais do que a Deus, mostrando pelas suas ações que acreditam em vários deuses. Ou aqueles que amam a comida mais do que a Deus, dos quais fala o apóstolo, a Filipenses 3:19, o seu Deus é o ventre. Também aqueles que participam em magias e encantamentos acreditam que os demónios são deuses, pois buscam do demónio o que só Deus pode dar, tal como revelar o futuro ou descobrir coisas escondidas. Devemos, pois, começar por acreditar que há um só Deus. Como foi dito, devemos acreditar, primeiro, que Deus é um só. Em segundo lugar, que Deus é Criador e Construtor do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deixemos as razões mais subtis e mostremos, por um exemplo singelo, que todas as coisas foram criadas por Deus. Se uma pessoa, entrando numa casa, sentisse à porta um certo calor e entrando sentisse aumentar o calor, cada vez mais à medida que ia avançando, acreditaria que haveria uma lareira no interior da casa, mesmo que não visse o fogo que causa o calor que ela sente. Assim é também ao considerarmos as coisas deste mundo. Pois vemos todas as coisas arranjadas por graus de beleza e valor, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais belas e dignas elas se mostram. Assim, os corpos celestes são mais belos e nobres que os corpos terrestres, e os invisíveis mais que os visíveis. Também devemos acreditar que todas estas coisas procedem de um Deus que lhes concedeu o ser, nobreza, a todas e a cada uma. Sabedoria 13:1. Naturalmente vãos foram todos os homens que ignoraram a Deus e que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem considerando as obras, de reconhecer o artífice. E adiante, Sabedoria 13:5. Pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. Por isso devemos ter como certo que tudo o que existe no mundo existe por Deus. Sobre isto devemos evitar 3 erros. Primeiro, o erro dos maniqueus, que dizem que todas as coisas visíveis são criadas pelo demónio e só a criação invisível se deve atribuir a Deus. A causa deste erro é que eles defendem que Deus é o bem mais alto, o que é verdade,
e que tudo o que vem do bem é bem. Assim, sem saberem distinguir o que é mau e o que é bom, acreditam que o que é em parte mau é essencialmente mau, como o fogo, que, porque queima, é essencialmente mau, e também a água, porque afoga, e assim por diante. Como nenhuma coisa sensível é essencialmente boa, mas misturada com mal e defeitos, eles acreditam que todas as coisas visíveis não são feitas por Deus, que é bom, mas pelo mal. Contra eles, Santo Agostinho dá este exemplo. Se um certo homem entrasse na oficina de um carpinteiro e, encontrando as ferramentas, caísse sobre elas, ferir-se-ia gravemente. Se ele, em consequência, pensasse que o carpinteiro era um trabalhador mau porque fazia e utilizava tais ferramentas, seria um homem muito louco. Do mesmo modo, é absurdo dizer que as coisas criadas são más porque podem ser nocivas, pois o que é nocivo para uns pode ser útil a outros. Este erro é contrário à fé da Igreja, e contra ele dizemos, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou o céu e a terra, e Job 1:3, tudo foi feito por meio dele. O segundo erro é o daqueles que pensam que o mundo existiu desde toda a eternidade. São Pedro dirige-se a estes quando diz, segunda carta de Pedro 3:4, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eles são levados a esta posição porque não sabem como imaginar o princípio do mundo. São, diz o Rabi Moisés, como um rapaz que logo a seguir ao nascimento fosse colocado numa ilha e se mantivesse ignorante acerca de mulheres grávidas e do nascimento de crianças. Assim, quando crescesse, se alguém lhes explicasse essas coisas, ele não acreditaria que fosse possível a um homem estar dentro do ventre de sua mãe. Assim também, aqueles, considerando o mundo como está agora, não acreditam que teve um início. Isto é contra a fé da Igreja. E por isto está dito no Credo, Criador do céu e da terra. Se eles foram feitos, não existiram desde sempre. Salmo 148:5, ele disse, e todas as coisas foram criadas. O terceiro erro defende que Deus fez o mundo de matéria pré-existente. Estes são levados a esta posição porque medem o poder de Deus pelo nosso. E como o homem não pode fazer nada sem a matéria que está disponível, acreditam que o mesmo se passa com Deus. Mas isto é falso. O homem precisa de matéria para fazer qualquer coisa, porque é um construtor de coisas particulares e tem de impor uma forma a uma certa matéria. O homem apenas determina a forma do seu trabalho e apenas pode ser a causa da forma daquilo que constrói. Deus, no entanto, é a causa universal de todas as coisas e não cria apenas a forma, mas também a matéria. Por isso, do nada, tudo fez. Para remover esse erro do credo, diz-se Criador do céu e da terra. Nisto vemos a diferença entre fazer e criar. Criar é fazer algo a partir do nada. Fazer é fazer algo a partir de outra coisa. Se ele fez tudo do nada, devemos acreditar que, se tudo fosse destruído, ele poderia refazer tudo de novo. E por isso, ele pôde dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos e fazer milagres semelhantes. Sabedoria 12:18. Fazes uso do poder que está ao teu alcance, quando queres. Da consideração de tudo isto, resultam para nós 5 benefícios. O primeiro é que somos levados à consideração da divina majestade. Como qualquer criador é maior do que aquilo que cria, também Deus, que fez todas as coisas, é maior do que todas as coisas que fez. Sabedoria 13:3 e 4.
Se, fascinados pela sua beleza, tomaram estas criaturas por deuses, aprendam quanto lhes é superior o Senhor dessas coisas, pois foi a própria fonte da beleza que as criou. E se as assombrou a sua força e atividade, calculem quanto mais poderoso é aquele que as fez. Por isso, tudo o que pode ser afirmado ou pensado é menos que Deus. Deus é grande, diz Job 36:26, maior do que toda a nossa ciência. Em segundo lugar, somos levados a dar graças a Deus. Como Deus é o Criador de todas as coisas, é certo que tudo o que somos e temos vem de Deus. O apóstolo diz, 1 Coríntios 4:7, que é que possuís que não tenhais recebido? Salmo 24:23, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. E disso devemos dar graças a Deus. Salmo 116, versículo 12, como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez. O terceiro benefício é que somos induzidos a levar a nossa adversidade com paciência. Embora toda a criatura venha de Deus e seja boa na sua natureza, se alguma coisa nos prejudica ou nos faz dor, devemos acreditar que isso vem de Deus. Não por sua culpa, porque nenhum mal é permitido por Deus, a não ser que seja para o bem. A aflição purifica-nos do pecado, humilha o culpado e conduz os bons a amar Deus. Job 2:10. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? O quarto benefício é que somos induzidos ao reto uso das coisas criadas. Devemos usar as coisas criadas como tendo sido feitas por Deus para duas finalidades. Para a sua glória, porque o Senhor fez todas as coisas para si, o livro do Provérbios 16:4, ou seja, para a sua glória, e para a nossa utilidade. Deuteronômio 4:19, são coisas que o Senhor teu Deus repartiu entre todos os povos. Por isso devemos usar as coisas para a glória de Deus, ou seja, de forma que lhe agradem, e para a nossa utilidade, ou seja, usando-as sem cometer pecado. Primeiro livro das Crônicas, 29:14, tudo vem de ti e te oferecemos o que recebemos da tua mão. Tudo o que temos, seja conhecimento ou beleza, tudo devemos dirigir e usar para a glória de Deus. O quinto benefício é levar-nos a admitir a grande dignidade do homem. Deus fez todas as coisas para o homem, como está dito. Salmo 8:7, sob os seus pés tudo colocastes. E o homem é mais parecido com Deus do que qualquer outra criatura além dos anjos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Deus não diz isto do céu, nem das estrelas, mas do homem. E esta semelhança do homem com Deus não diz respeito ao corpo, mas à alma humana, que tem vontade livre e é incorruptível, no que se assemelha mais a Deus do que as outras criaturas. Devemos, pois, considerar a nobreza do homem como inferior aos anjos, mas é maior do que todas as outras criaturas. Portanto, não diminuamos esta dignidade pelo pecado e por um apetite desordenado pelas coisas corporais, que nos são inferiores e são feitas para o nosso serviço. Do mesmo modo, devemos ter em consideração que Deus nos fez. Deus fez o homem, superior a todas as coisas que estão na terra, para que ele se sujeitasse a Deus. Devemos, pois, governar as coisas da terra e utilizá-las e viver sujeitos a Deus, obedecendo-lhe e servindo-o. E deste modo chegaremos ao gozo de Deus para sempre. Amém. Meus caros, esta
este foi o primeiro artigo, o comentário de São Tomás ao primeiro artigo do Credo. Portanto, a primeira coisa que devemos acreditar é que há um só Deus, diz-nos São Tomás. Isso é claro, porque vemos que o Sol, a Lua e as estrelas, todas as coisas naturais, seguem um curso determinado. Nós vemos que, no fundo, a natureza está unida e, portanto, o seu Criador é só um. Agora, há aqui um problema, diz-nos São Tomás, que é: há pessoas que acreditam, está bem, Deus governa a natureza, mas não governa os homens e as ações livres. Mas isto, diz São Tomás, é mesmo absurdo. E depois ele explica-nos porque é que é absurdo. E basicamente diz: Deus, na sua justa e sábia providência, sabe o que é bom e necessário para o homem. E por isso, aquilo que nós vemos que não faz sentido, que Deus, como é que Deus governa a liberdade se Ele não castiga os maus, parece que têm vida boa, os bons parece que têm vida má. Diz São Tomás, Ele é sábio, Ele é justo e, portanto, Ele sabe o que é bom e o que é necessário para cada um. Nós não sabemos. Portanto, disse-nos ele, era como se nós víssemos um médico a dar um medicamento a um, água, ou uma dieta a um, água, e outra dieta ao outro, vinho, e achássemos que o médico não sabe o que é que está a fazer. Depois, São Tomás diz-nos, portanto, quem não acredita em um só Deus, acredita em vários deuses. Ele diz-nos há 4 motivos pelos quais os homens são levados a acreditar em vários deuses. O primeiro motivo era a debilidade do intelecto humano. Os homens não são capazes, pela debilidade do seu intelecto, de acreditar que existe algo para além dos corpos e, portanto, começam a adorar os corpos celestes, os melhores corpos, como se fossem deuses. O segundo motivo era a adulação humana. Começam a adular os seus reis, a lisonjear os seus senhores, até que depois da sua morte se crê que eles são deuses. O terceiro motivo é parecido, mas não tem a ver com a adulação de superiores, mas com a afeição por filhos e outros parentes. E o quarto é a malícia do demónio, tal como diz São Paulo, que os gentios imolam sacrifícios aos demónios e não a Deus. E depois São Tomás, porque nós poderíamos achar que nós não somos pagãos, nós não adoramos vários deuses. São Tomás dá-nos exemplos de pessoas que, bem, nas palavras elas não adoram vários deuses, mas nos seus gestos elas agem dando a outros, a vários, aquilo que só se deve dar a Deus. E dá-nos os exemplos daqueles que acham que os horóscopos nos podem dizer alguma coisa de verdadeiro e, portanto, esperam obter de astros, de criaturas, de corpos celestes, aquilo que só se pode obter de Deus. As pessoas que obedecem aos governantes temporais mais do que a Deus, portanto, nos seus gestos tratam aquelas pessoas como se fossem Deus. Aqueles que amam mais os filhos do que a Deus, etc. E, portanto, diz-nos São Tomás, recorda-nos São Tomás, devemos acreditar que só há um Deus. E depois, Deus é só um, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, que Ele é Criador e Construtor do céu e da terra. E depois, São Tomás dá-nos, não é bem um argumento, mas é uma razão que nos pode elucidar deste facto. Quando nós entramos numa casa, à porta sentimos calor, damos mais um passo, sentimos mais calor, ao aproximar-nos da cozinha sentimos mais calor. Nós imediatamente intuímos que no centro da casa há uma fonte de calor. E diz também São Tomás, se nós quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos coisas belas, coisas boas, coisas verdadeiras, então esse Deus é o sumo de toda a verdade, bondade, etc. É a fonte de todas essas coisas. E quanto a isto, de que Deus criou tudo o que existe no mundo, há 3 erros que nós devemos evitar. O primeiro é dos maniqueus, portanto, que acham que Deus, que no fundo existem 2 deuses, que algumas coisas foram criadas pelo demónio, as coisas boas por Deus e as coisas más pelo demónio. São Tomás explica o problema com este erro.
O segundo é os que pensam que o mundo existiu desde toda a eternidade e, portanto, Deus até pode ter organizado as coisas, mas não criou as coisas a partir do nada, como revela as Escrituras. As coisas até podem ter em Deus, depender de Deus, mas não foram criadas no tempo. E o terceiro, o erro daqueles que acham que Deus fez o mundo a partir de uma coisa pré-existente. E a propósito disto, São Tomás mostra-nos, aqui a tradução diz criar e fazer, não sei o que é que seria no latim, eu gosto de usar os termos criar e produzir. Criar é fazer a partir do nada, produzir é fazer a partir de outra coisa qualquer. Okay? Portanto, eu faço um livro, eu não crio um livro, no sentido em que a tinta já existia, o papel já existia. E depois de considerar a unidade de Deus e que Deus é criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, São Tomás diz que considerar isto resulta para nós, dá-nos 5 benefícios. Primeiro, somos levados à consideração da divina majestade. Porque se Deus fez estas coisas todas, Deus é maior do que todas estas coisas. Em segundo lugar, somos levados a dar graças a Deus, porque Ele é Criador de todas as coisas e, portanto, tudo o que nós somos vem de Deus. Terceiro, somos induzidos a levar a nossa adversidade com paciência, a suportar as adversidades com paciência. Porque tudo vem de Deus, tudo é bom por natureza, e se alguma coisa nos prejudica ou nos faz dor, devemos acreditar que vem de Deus, tal como Job diz, recebemos de Deus as coisas boas, porque não as más. O quarto benefício é que somos induzidos a usar retamente as coisas criadas. Retamente significa para a glória de Deus e para a nossa utilidade, para que não pequemos e para que nos ajude a caminhar nesta vida sem pecar, dando glória a Deus. E quinto, considerar que Deus é só um e que é Criador de todas as coisas, leva-nos a admitir a grande dignidade do homem, que é mais parecido com Deus do que qualquer outra criatura, com exceção dos anjos. E, portanto, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e, por isso, deve aperceber-se do quão valioso é. Muito obrigado pela vossa atenção. Como eu tinha dito no outro episódio em que lemos dos sermões de São Tomás, isto é do livro da Lucerna, da editora Lucerna, Catecismo de São Tomás de Aquino, que inclui os comentários ao Credo, à Ave Maria, ao Pai Nosso e aos Mandamentos, com tradução, introdução e notas pelo Padre Duarte da Cunha, professor João César das Neves. Está à venda, eu recomendo vivamente. Esta é, julgo eu, a obra de São Tomás mais fácil. Okay? São sermões. É feito para um público universitário, mas não são aulas. E, portanto, são perfeitamente acessíveis. Recomendo vivamente. Não se esqueçam de pôr gosto, subscrever, partilhar. Há um sininho, alguns. Toquem no sininho para ele avisar sempre que há novos episódios. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Prezamos seja louvado em Sua Mãe Maria Santíssima e até à próxima.